Você acha que conhece Kill Bill Volume 1, a obra-prima pulp de Quentin Tarantino? A vingança sangrenta de A Noiva. Mas o que se esconde sobre o kimono amarelo e o aço samurai? Por trás das coreografias de luta ensanguentadas e da trilha sonora icônica, jaz um inferno de bastidores. Acidentes reais, brigas homéricas, cachês astronômicos e um processo criativo tão obsessivo quanto o desejo de vingança de Beatrix Kiddo. Prepare-se, vamos mergulhar nos segredos que transformaram este filme em um ícone. 1. A origem obsessiva e o elenco de ouro. A ideia nasceu de um almoço. Apenas 2 anos após Pulp Fiction, Tarantino e Uma Thurman estavam em Los Angeles discutindo ideias. Tarantino mencionou uma heroína que despertava do coma para se vingar. Foi Uma Thurman que deu à personagem seu nome, Beatrix Kiddo, e sua principal característica, a fúria vingativa. Originalmente seria uma minissérie de 4 horas, mas o estúdio insistiu em um filme único. Tarantino então tomou a decisão que mudaria a história do cinema: dividir a saga em 2 volumes. A escolha de Uma Thurman como A Noiva não foi um risco, foi uma declaração. O papel foi escrito para ela, a musa de Tarantino, e a filmagem só começaria após sua gravidez. 2. Os desafios do estilo e truques absurdos. Tarantino queria uma homenagem definitiva aos filmes de Kung Fu de Hong Kong e aos westerns spaghetti. Para isso, convocou o lendário coreógrafo Yuen Woo-ping, Matrix, O Tigre e o Dragão. O desafio era real. O estilo de luta não poderia ser apenas rápido, precisava ser cinemático. Para a sequência no House of Blue Leaves, onde a noiva enfrenta o Crazy 88, Tarantino exigiu uma cena inteira em preto e branco. Por quê? O diretor sabia que a censura não permitiria o nível de sangue que ele precisava para o impacto visual. O truque foi simples e genial: transformar a cena em uma homenagem noir, saturando a tela de sangue, mas mantendo o tom monocromático para apaziguar a MPAA. Um truque absurdo que elevou o estilo do filme. Lesões, o acidente real de Uma Thurman e o segredo de 15 anos. Os bastidores foram um campo de batalha, não apenas para a personagem, mas para a atriz. Uma Thurman sofreu uma lesão grave durante a produção. Em 2003, no México, durante as filmagens para o volume 2, em uma cena em que a noiva dirigiria um conversível, Uma expressou preocupação sobre a segurança do carro que havia sido recentemente revisado. Tarantino a convenceu. O resultado? Uma perdeu o controle do veículo e bateu violentamente em uma palmeira, sofrendo uma concussão e lesões permanentes no joelho e pescoço. Pior que a lesão foi o segredo. A atriz lutou por 15 anos para obter o vídeo do acidente, que Tarantino finalmente lhe entregou em 2018 em meio ao movimento #MeToo. A revelação expôs a irresponsabilidade e as tensões no set, manchando a relação de sua musa com o diretor. 4. A força feminina, cenas importantes e histórias não contadas. A cena de abertura, o duelo com Vernit Green, Vivica A. Fox, estabelece o tom. É doméstica, brutal e rápida, mas o mais importante é a cena com a filha de Vernit. A noiva, ao dizer que a vingança é um prato que se come frio, planta a semente de um futuro conflito geracional, um conceito recorrente, mas raramente executado com essa frieza. Outra história não contada envolve Lucy Lee, ou Orin Ishii. A personagem, uma americana que se torna uma chefe yakuza no Japão, apresentando uma liderança feminina complexa e letal que quebrava o molde. Tarantino deu-lhe uma história de origem animada, uma fuga proposital da realidade do filme para mergulhar no universo dos mangás e explicar sua ascensão ao poder. Conflitos de ego e polêmicas de bastidores. Um set de filmagem com gênios nem sempre é um mar de rosas. Tarantino é conhecido por seu controle absoluto. O filme foi rodado ao longo de 155 dias em 4 países. A tensão era palpável. Houve conflitos notórios, especialmente sobre o tempo de filmagem e o orçamento crescente. A polêmica mais explosiva, além do acidente de Uma Thurman, foi a constante disputa sobre o corte final. Tarantino entregou um corte de 4 horas e meia. Ele lutou bravamente pela unidade, mas Harvey Weinstein, o produtor de peso, insistiu na divisão.
Isso levou a meses de reedição e renegociação. O resultado da divisão, embora doloroso na época, permitiu que cada volume se destacasse por seu próprio mérito e ritmo, enriquecendo a saga como um todo. 6. O preço da vingança. Qual o preço para transformar uma ideia de almoço em uma obra-prima? Kill Bill Volume 1 teve um orçamento estimado em 55 milhões de dólares, um valor considerável para a época. E o elenco principal não trabalhou de graça. O cachê de Uma Thurman para a saga, volume 1 e 2, é especulado em mais de 12 milhões de dólares, um reconhecimento do peso que ela carregava no projeto. O volume 1 arrecadou mais de 180 milhões de dólares mundialmente. O público respondeu ao seu estilo arrojado, à sua violência estilizada e à sua estrutura narrativa não linear. Foi um sucesso estrondoso, consolidando Tarantino não apenas como um diretor de cult, mas como uma força mainstream. 7. Prêmios e o desprezo do Oscar. A crítica se curvou. O filme recebeu aclamação generalizada, com uma nota alta no Rotten Tomatoes e indicações em premiações importantes. No entanto, o Oscar fez o que sempre faz, com o gênero pulp e a violência estilizada. Ignorou-o. Kill Bill recebeu um surpreendente 0 indicações ao Oscar. O desprezo da academia com a obra, vista como excessivamente violenta ou menos séria que Pulp Fiction, revelou a hipocrisia de Hollywood. A verdadeira honra, no entanto, veio das premiações especializadas e do público que reconheceu a inovação na direção de arte, na música e, claro, na atuação visceral de Uma Thurman. 8. O legado e os desafios superados. O legado de Kill Bill Volume 1 é inegável. Ele revitalizou o gênero wuxia e samurai para o público ocidental. A noiva se tornou um ícone do cinema de vingança ao lado de personagens como Sarah Connor e Ripley. O maior desafio que Tarantino superou foi provar que a violência, quando estilizada e coreografada com maestria, pode ser arte. Ele misturou influências de Bruce Lee a Brian De Palma, da série de TV Kung Fu a filmes italianos obscuros. Ele transformou um roteiro que era um pastiche de ideias em uma narrativa coesa e eletrizante. O resultado é um filme que não se preocupa em ser politicamente correto, mas sim em ser infinitamente foda. O sangue foi derramado, a vingança começou, mas a verdade é que o volume 1 é apenas o prelúdio. Um espetáculo de ação ininterrupta que nos deixa na beira do precipício. A noiva riscou 2 nomes da lista, Vernit Green e Orin Ishii. Mas a missão está longe de terminar. A principal arma de Bill, Elle Driver, a cobra com tapa-olho, ainda está solta. O passado da noiva, o mistério de sua identidade e o segredo de seu feto ainda esperam no escuro. E acima de tudo, o homem que mandou matá-la, Bill, ainda respira. Ele não é apenas o alvo final, ele é a chave para a verdade. E a verdade é sempre mais dolorosa do que o sangue. Se você achou que essa jornada foi sangrenta, você não viu nada. Em breve no canal terá o vídeo em que mergulharemos nos segredos sombrios de Kill Bill Volume 2, o passado de Pai Mei, a traição final e por que a cena do caixão foi a mais claustrofóbica da história do cinema. Você não perde por esperar.